Olá! Na aula de hoje, estudaremos como cientistas finalmente consolidaram a teoria da deriva continental. Falaremos sobre anomalias e inversões magnéticas, sondagem no fundo dos oceanos e, por fim, traçaremos a migração dos continentes para compreender a formação de mares e oceanos na configuração atual. Com o desenvolvimento de técnicas paleomagnéticas, os pesquisadores começaram a estudar anomalias magnéticas, conhecidas também como deriva polar aparente. Verificou-se que, através de rochas de diferentes idades, que o polo magnético da Terra não somente mudou de posição, mas sofreu reversões de polaridade diversas vezes. Isso quer dizer que uma agulha magnética de uma bússola, que hoje aponta para o norte, em períodos de reversão, estaria apontando para o sul. Não se sabe o que causa essas reversões, mas há evidências robustas de que ocorram de 1 a 2 vezes a cada milhão de anos. É importante deixar claro também que o Polo Norte geográfico não se localiza no mesmo local do Polo Norte magnético. Eles distam cerca de 1.600 quilômetros um do outro. Então, se você quiser conhecer a Terra de Papai Noel, deverá utilizar um GPS. No entanto, se quiser chegar ao Polo Norte magnético, deverá utilizar uma bússola. O aspecto mais interessante da deriva polar aparente foi o fato dos pesquisadores estudarem rochas de diferentes continentes. Analisando rochas da América do Norte e da Eurásia e plotando o norte magnético, constatou-se que não havia coincidência em sua posição em períodos superiores a 10 milhões de anos. Por exemplo, quando estudavam uma rocha de 100 milhões de anos no continente americano e comparavam com uma rocha de 100 milhões de anos da Eurásia, essas indicavam uma posição diferente para o norte magnético. Como é impossível para uma mesma época existirem dois polos norte magnéticos na Terra, a conclusão lógica era de que um dos continentes, ou até mesmo os dois, se encontravam em posições diferentes da atual. A Segunda Guerra Mundial também desenvolveu sonares utilizados na guerra submarina, permitindo um sondeio detalhado do fundo oceânico e que revelou uma gigantesca cordilheira submarina que se estendia por todos os oceanos da Terra, totalizando cerca de 65 mil quilômetros de extensão. Essa cordilheira foi chamada de Cordilheira Meso-Oceânica ou então de Dorsal Oceânica, como observamos no fundo do Oceano Atlântico na figura. Na década de 60, o professor Hess, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, apresentou uma hipótese sobre a expansão dos fundos oceânicos no seu trabalho intitulado História das Bacias Oceânicas. Mas como achava suas ideias pouco fundamentadas em dados, denominou-a de geopoesia. Segundo o professor Hess, as cristas meso-oceânicas são escoadouros para substâncias que emanam do manto. É nesse ponto que uma nova crosta é gerada. O novo fundo se alastra para ambos os lados da crista e volta a mergulhar no manto, nas fossas oceânicas. Considerando que a velocidade com que isto se dá seja de vários centímetros por ano, isto significa que bastará cerca de 200 milhões de anos para que o fundo oceânico que emerge das cristas se desloque através dos oceanos e mergulhe nas fossas. O fundo oceânico não é, portanto, permanente, está constantemente sendo renovado. Os continentes não podem afundar no interior da Terra por serem demasiadamente leves. O que o Dr. Hess escreveu em seu trabalho nada mais foi do que um mecanismo de deslocamento dos continentes, isto é, a deriva continental proposta por Alfred Wegener em 1915. No modelo de Hess, abaixo das cordilheiras ou cristas meso-oceânicas, haveria uma corrente de convecção do manto que seria responsável pelo movimento da crosta, como se fosse uma correia transportadora, carregando passivamente os continentes para ambos os lados até que afundem nas fossas oceânicas. Na animação à esquerda, podemos observar mais claramente
o modelo proposto por Hess. Em 1963, dois pesquisadores americanos publicaram um artigo explicando as anomalias do campo magnético da Terra. Sugeriram que essas anomalias eram devidas à existência de faixas sucessivamente magnetizadas conforme ocorria a expansão do assoalho oceânico, de acordo com o modelo de Hess. Essas faixas conservavam gravadas a inversão periódica do campo magnético da Terra, que, como vimos anteriormente, pode ocorrer até 2 vezes a cada 1.000.000 de anos. Na figura abaixo, podemos observar faixas simétricas de polarização normal, que representa a polarização atual, e faixas com polarização inversa a partir do centro da cordilheira oceânica. Dessa forma, os resultados das sondagens do fundo oceânico e da publicação das descobertas das anomalias magnéticas foram finalmente consideradas provas irrefutáveis do modelo de Hess, fazendo a comunidade acadêmica aceitar a teoria da deriva continental proposta por Wegener. Os estudos realizados entre os anos de 50 e 70 confirmaram que a crosta de nosso planeta é formada por diversas placas litosféricas que se movem sobre a astenosfera ou manto inferior. Aproveito para chamar a atenção aqui que o correto é nos referirmos usando o termo placas litosféricas ao invés de placas tectônicas. Ao se moverem, essas placas encontram umas com as outras, gerando terremotos ou sismos. Onde uma placa encontra-se com a outra, chama-se fronteira ou limite entre placas. Na figura, os pontos indicam epicentros de sismos registrados nos últimos anos e sua associação com as fronteiras de placas. Há 12 placas principais e outras subplacas. As placas mais conhecidas são as placas de Nazca, na porção oeste do continente sul-americano, a placa do Pacífico, a placa norte-americana, a placa das Filipinas, a placa da Euroásia e a placa do Caribe, locais de intensos e frequentes sismos. As fronteiras de placas podem ser classificadas em 3 categorias. A primeira categoria é a das placas divergentes, cuja formação segue o modelo de Hess, como aprendemos há pouco. As placas divergentes são formadas a partir das cordilheiras oceânicas. Em quase toda a sua extensão, as cordilheiras são submarinas. No entanto, existem 2 regiões no nosso planeta onde elas se encontram na superfície, na Islândia e na África. Datações radioativas indicam que na crista da cordilheira, a crosta é essencialmente nova, tornando-se mais velha em 1.000.000 de anos a cada 20 quilômetros de distância da crista em direção aos continentes para ambos os lados. Se existem placas divergindo em diversos pontos do nosso planeta, existem placas colidindo. A segunda categoria de fronteira entre placas é a das placas convergentes. As placas que estão colidindo, na verdade, estão em processo de convergência. Existem 3 tipos de convergência entre placas. Falaremos primeiro da convergência entre uma placa oceânica e uma placa continental. Quando estudamos a estrutura da Terra, vimos que as placas oceânicas são formadas por basalto, e por isso são mais densas em relação às placas continentais, que são graníticas. Portanto, quando uma placa oceânica encontra uma placa continental, sempre haverá o afundamento da primeira sob a segunda. O material que afunda se funde, torna-se pastoso e sobe, misturando-se com o granito da placa continental, produzindo arcos de vulcões, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Quando 2 placas oceânicas colidem, uma delas mergulha sob a outra, formando uma fossa oceânica e uma cadeia de ilhas vulcânicas adjacentes a essa fossa. Isso ocorre porque o basalto da placa que afunda mergulha no manto e ascende, produzindo vulcões submarinos que atingem a superfície, formando arcos de ilhas vulcânicas, como as Ilhas Aleutas, as Ilhas Kurilas, a Indonésia e até mesmo o Japão, entre muitas outras. As atividades sísmicas nessa região são muito intensas,
sendo conhecida como o Arco de Fogo do Pacífico. Quando duas placas continentais entram em contato, uma não afunda sobre a outra, em virtude de ambas serem pouco densas. Nesse caso, formam-se cadeias montanhosas continentais, com grande concentração de rochas sedimentares, originadas de depósitos de sedimentos nos oceanos na porção que anteriormente separava as duas massas continentais. A Cordilheira do Himalaia, por exemplo, é fruto da colisão entre a placa da Índia e a placa da Eurásia, e não é incomum a ocorrência de fósseis de animais marinhos. A terceira categoria de fronteiras entre placas são as placas laterais, também chamadas de falhas transformantes. Nesse caso, as placas não colidem. A litosfera, de um lado da falha, se desloca em direção oposta à litosfera do outro lado da falha. O atrito entre crostas se deslocando em oposição são geradores de abalos sísmicos. O exemplo mais importante de fronteira entre placas laterais é a falha de Santo André, que separa a placa do Pacífico da placa norte-americana e que divide o estado da Califórnia em duas porções, uma que se move para noroeste e outra para sudeste. Agora que já estudamos as evidências e os principais mecanismos da deriva continental, vamos traçar o processo de migração dos continentes e a formação dos mares e dos oceanos. Há 225 milhões de anos atrás existiu Pangeia, o supercontinente assim denominado por Wegener. A parte norte do Pangeia formava a Laurásia e a parte sul, o Gondwana. Uma massa de água entre a parte norte e a parte sul do Pangeia formava um mar interior conhecido como Mar de Tétis. O oceano circundante se chamava Pantalassa e daria origem ao Oceano Pacífico. Há 200 milhões de anos atrás, o Pangeia começa a desagregar e há 180 milhões de anos, a Laurásia se separa do Gondwana. Surge então uma cordilheira oceânica entre a América do Norte e a América do Sul. Ao mesmo tempo, esse continente começa a separar da África. A Índia, até então unida à Antártica, começa um deslocamento rumo ao norte, enquanto a parte leste do Gondwana e da Laurásia se aproximam, iniciando um fechamento do Mar de Tétis. Há 65 milhões de anos atrás, o Atlântico Sul já se encontra bem mais largo, unindo-se ao Atlântico Norte. Madagascar se separa da África e a América do Sul, até então unida à Antártica, inicia o seu afastamento. De 65 milhões de anos atrás para o atual, a Austrália também se separa da Antártica, derivando para o norte. As Américas do Sul e do Norte unem-se através do Istmo do Panamá, que se formou devido a numerosas erupções vulcânicas na região. O fechamento do Mar de Tétis origina o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho começa a se abrir. A Índia choca-se por fim na Eurásia e os sedimentos do fundo do antigo Mar de Tétis sofrem dobramentos e elevações, originando a Cordilheira do Himalaia.